Fala, meus potiguares, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia para falar mais um pouco da fascinante e grandiosa história do nosso Rio Grande do Norte. No vídeo passado, só recapitulando, nós falamos de todo o contexto que se deu à independência do Brasil, tanto a nível nacional como também a nível provincial, se referindo mais especificamente aqui à questão do nosso Rio Grande do Norte, né? Como é que se deu esse processo de independência. Na aula de hoje, nós vamos falar mais especificamente sobre o primeiro reinado, o reinado de Dom Pedro I. Então, vem com a gente embarcar nessa aventura e vamos conhecer mais um pouco da nossa história. Para começar, vamos falar sobre a consolidação da independência. O Grito do Ipiranga, em 1822, não garantiu imediatamente a independência, pois tropas portuguesas resistiram. Como é que se deu essa questão aqui, né? Se você assistiu à aula passada, você vai lembrar que Portugal ela vinha de uma guerra de 7 anos para expulsar os franceses que estavam ali no território português. Então, logo após essa guerra, que se deu com o apoio dos ingleses, o exército português estava grande e forte. E aqui no Brasil não foi diferente, tinha muita tropa portuguesa aqui. Então, com a independência, essas tropas portuguesas que estavam aqui no Brasil não gostaram nada disso e resistiram à independência do Brasil. Então, algumas províncias ficaram divididas. São Paulo e Minas Gerais, por exemplo, apoiaram imediatamente a independência. Porém, a Bahia, Piauí, Maranhão, o Pará e a Cisplatina resistiram à independência, inclusive com lutas que duraram mais de um ano. Guerra contra Portugal. O Brasil contratou mercenários ingleses e franceses devido à falta de um exército organizado. O último foco de resistência foi derrotado em novembro de 1823, consolidando a autoridade de Dom Pedro I. Logo após, houve o reconhecimento internacional da independência, era o próximo passo, né? O primeiro país a reconhecer foi os Estados Unidos, em 1824. A Inglaterra mediou o reconhecimento por Portugal, que exigiu 2 milhões de libras esterlinas, como indenização. O Brasil pegou emprestado essa quantia da Inglaterra e pagou a Portugal essa indenização. Só assim Portugal reconheceu finalmente a independência do Brasil. Logo após, outros países também reconheceram, né, em 1825, 26, até 1834, como vocês podem ver aí no slide. Organização política e a Constituição de 1824. Ocorreu uma Assembleia Constituinte em 1823. Ela foi eleita ainda em novembro de 1822, mas com uma baixa participação. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, apenas 18 eleitores votaram e escolheram 2 representantes para irem fazer parte dessa Assembleia Constituinte. A Assembleia foi dominada por latifundiários conservadores, excluindo liberais radicais e republicanos. Houve conflitos com Dom Pedro I, porque a Assembleia propôs limitar os poderes do imperador, subordinando o executivo ao legislativo. Então, Dom Pedro I fechou a Assembleia em novembro de 1823 e outorgou a Constituição de 1824, mais centralizadora. Ou seja, ele não gostou do teor da Constituição que foi feita e ele, por conta própria, outorgou, ou seja, impôs uma nova Constituição. Quais foram as características dessa Constituição de 1824? Estabelecia monarquia constitucional com poder moderador do imperador, né, que era a autoridade acima dos outros poderes, e tinha a figura do veto imperial sobre as decisões parlamentares. Qual era o contexto econômico e social dessa Constituição? Ela visava manter os interesses das elites, que era a manutenção da escravidão e do modelo agroexportador. E houve também perseguição a opositores. Liberais radicais e republicanos tiveram jornais censurados e líderes exilados. Falando mais um pouco sobre a Constituição de 1824, Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte de 1823 e nomeou uma comissão para elaborar uma nova Constituição. Características da Constituição: estabelecia o poder moderador, que dava ao imperador o controle sobre os outros poderes, inclusive com a possibilidade de fechar o legislativo e nomear presidentes de províncias e etc. E a centralização política fortalecia o governo imperial, gerando críticas por seu caráter autoritário e absolutista. Porém, tinha dispositivos liberais, que garantiam liberdades individuais e direitos à propriedade, mas não se aplicavam na prática. Com isso, houve reações e revoltas contra a Constituição. Protestos em várias províncias, principalmente no Nordeste, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Causas do descontentamento: centralização excessiva do poder nas mãos de Dom Pedro I, crise econômica no Nordeste, altos impostos, concorrência estrangeira, substituição do governador de Pernambuco, Manuel de Carvalho, por Francisco Paz Barreto.
E aconteceu em 1824 o tema principal dessa aula de hoje, que é a Confederação do Equador, que tinha como líderes Frei Caneca, que era crítico ferrenho da Constituição, chamando-a de tirânica, e Cipriano Barata e Paz de Andrade, que defendiam um governo republicano e federalista. Quais eram os objetivos da Confederação? Proclamar a República e adotar a Constituição colombiana, e reduzir o poder imperial e implantar um sistema federativo. O interessante dessa confederação é que ela tinha um apoio popular. O contrário não aconteceu na Revolução Pernambucana de 1817, que era uma revolução majoritariamente elitista. Então, aqui na Confederação do Equador, houve um envolvimento de homens livres, pobres, escravos e milícias populares. E tinha um discurso abolicionista que assustou as elites, que temiam a revolta como a do Haiti. E foi justamente o envolvimento popular, a ação das milícias, que atacavam aos portugueses e faziam protestos raciais, incluindo discursos favoráveis à abolição da escravidão, que assustou as elites locais, fazendo-as recuar e abandonar a proposta revolucionária. A Confederação do Equador foi um movimento da elite agrária nordestina, insatisfeita com os rumos econômicos e políticos do Brasil pós-independência, e que englobou também camadas populares do campo, das vilas e cidades, trazendo problemas para a sua liderança. Isso torna bastante provável que aqui, como em Pernambuco, a Confederação do Equador estivesse tomando rumos não previstos e desejados pela elite dirigente, o que acabou por dividi-la na continuidade da luta. Ou seja, a Confederação começou com um grupo da elite, porém foi tomando rumos que eles não esperavam, e foi tomando inclusive um caráter mais radical, o que assustou essas elites que se afastaram da Revolução. Fim do movimento e consequências. Nós vamos ver que houve uma divisão entre as elites, como a gente acabou de falar, né? Alguns apoiavam a revolta, mas recuaram devido ao radicalismo popular e o medo da perda de controle e revolta escrava. Também houve a repressão imperial. Dom Pedro I esmagou a revolta, prendendo e executando líderes como Frei Caneca. Com isso, houve uma consolidação do poder centralizado, mas um aumento da insatisfação regional. Agora vamos tratar da Confederação do Equador em relação aqui no Rio Grande do Norte. O que foi que aconteceu? Contexto e adesão ao movimento. Em 3 de agosto de 1824, Rio Grande do Norte aderiu à Confederação do Equador. Quais foram seus participantes? Em sua maioria, ex-integrantes da Revolução de 1817, a Revolução Pernambucana, também conhecida como Revolução dos Padres. Então, aqui no Rio Grande do Norte, houve uma divisão interna. Alguns apoiavam Dom Pedro I e outros defendiam um governo popular e sufrágio universal. O caráter local da Confederação foi uma disputa entre grupos políticos conservadores versus liberais pelo controle administrativo. O nosso governador, que era Tomás de Araújo Pereira, foi nomeado presidente da província em 25 de 11 de 1823, mas assumiu apenas em 5 de 5 de 1824. Ele tinha um perfil controverso. Alguns historiadores o consideram simbólico à Revolução, outros fraco e indeciso. Era popular no Seridó, mas sua idade avançada e cegueira o tornavam ineficaz. Ele teve um governo curto, do dia 5 de 5 ao dia 8 de 9 de 1824, ou seja, ele não conseguiu conter a instabilidade na província. O Rio Grande do Norte aderiu à Confederação do Equador em 3 de agosto de 1824. Os partidários da Confederação eram, em sua maioria, egressos da Revolução de 1817. Estavam, porém, divididos, uns apoiando o imperador, outros defendendo a insatisfação de um governo popular, baseado no livre sufrágio coletivo. Por aqui, o movimento restringiu-se a uma luta dos principais grupos políticos dominantes para implantar novas posições políticas e administrativas, acarretando a transferência de poder dos conservadores para os liberais. Apoio e ações dos revolucionários. Houve um envio de representantes a Pernambuco, como Padre Francisco da Costa Seixas, José Joaquim Fernandes de Barros e José Joaquim Geminiano de Moraes Navarro. Outra característica é que houve uma ausência de conflitos armados aqui no Rio Grande do Norte. Apesar da adesão, não houve choques militares no RN. Revolucionários derrotados em Pernambuco fugiram para o Ceará passando pelo Seridó. Vamos falar mais um pouco sobre a relação de Tomás de Araújo com a Confederação. Indícios de simpatia. Câmara Cascudo, um grande historiador potiguar, destaca que Araújo ajudou os rebeldes com suprimentos durante a fuga para o Ceará. Inclusive, Frei Caneca elogiou o apoio recebido no Seridó. Porém, falta de provas conclusivas.
Tavares de Lira, outro grande historiador potiguar, diz que não há evidências de que Araújo fosse conivente, mas sua gestão foi ineficaz. E Manuel Dantas diz que Araújo era leal a Dom Pedro I, mas seus familiares apoiavam a Revolução. Consequências e desfecho. Fim do movimento no RN. Com a derrota em Pernambuco, os rebeldes fugiram para o Ceará. Qual foi o legado dessa confederação aqui no RN? A instabilidade política persistia na província. Forças armadas locais ganharam influência, impondo sua autoridade. Reação imperial ao movimento. Apoio inglês. Dom Pedro I recebeu financiamento da Inglaterra para organizar a repressão. Qual foi a estratégia? Tropas avançaram sobre Recife e Olinda, forçando os rebeldes a recuar para o Nordeste. Vieram pela Paraíba, Rio Grande do Norte, até chegar no Ceará. Perseguição e derrota dos revolucionários. Fuga dos líderes. Alguns fugiram de forma humilhante. Por exemplo, o governador escondido dentro de um barril carregado por um escravo. Últimos focos de resistência. No Seridó do Rio Grande do Norte, tropas rebeldes chegaram a Caicó no dia 26 de 10 de 1824, mas não encontraram apoio militar. O Ceará foi o último reduto, onde Frei Caneca foi preso e executado em Recife, aumentando a fama de autoritarismo de Dom Pedro I. Repressão violenta e consequências. Um tribunal militar de exceção foi criado, no qual houve 17 execuções, incluindo líderes como Frei Caneca. Aqui no Rio Grande do Norte houve uma caça às bruxas. O novo presidente da província, Lourenço José de Moraes Navarro, prendeu aliados do ex-governador Tomás de Araújo e enviou acusações à corte sobre suposto envolvimento de Araújo na revolta. Impacto político. Aumentou a oposição a Dom Pedro I na corte e nas províncias, e Pernambuco manteve ideais republicanos que ressurgiram em 1848 na Revolução Praeira. Reconstrução política no Nordeste. No Rio Grande do Norte, Manuel Teixeira Barbosa assumiu após Navarro com a missão de pacificar a província. Como legado dessa confederação, houve o autoritarismo imperial que ficou marcado pela repressão sangrenta e o fortalecimento do centralismo, mas com ressentimentos regionais duradouros. Com isso, nós ficamos por aqui. Eu agradeço a você que ficou até aqui e assistiu até o final. Muito obrigado. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa teu like, deixa um comentário bacana aí pra gente. E é isso. Até a próxima, meus queridos. Muito obrigado. Valeu!